Hoje eu vou mostrar a equação para obter os elementos do tensor de inércia. Tá? Para isso aí, vamos considerar que nós temos um corpo rígido formado por N partículas. Tá? Vamos ter um caso discreto. Essa equação 1, já demonstrei ela no outro vídeo, e eu vou deixar um link deste outro vídeo na descrição deste vídeo. Bom, então nós temos ali um corpo rígido que está se movimentando com uma velocidade angular ômega em relação a um ponto fixo, em relação ao sistema de coordenadas do corpo. Tá? Este ponto fixo, por sua vez, ele se move com uma velocidade v, aqui esse v maiúsculo, né? Em relação ao sistema de coordenadas fixo, ou seja, em relação ao chão, em relação ao sistema inercial. Tá? Esse VR aí vai ser a velocidade relativa dos eixos que compõem o corpo rígido. Como o corpo é rígido, o corpo é ideal, essa velocidade relativa é zero, né? Definida aí como sendo zero, como mostra a equação 2. Então, escrevendo essa equação 1 para a alfaésima partícula que compõe este corpo rígido, essa equação 1 vai evoluir para a equação 3 dessa maneira. E esse R alfa aí vai ser a posição da alfaésima partícula com respeito à origem do sistema de coordenadas do corpo, tá? A energia cinética dessa alfaésima partícula é dada pela equação 4, onde esse m alfa é a massa da alfaésima partícula que compõe esse corpo rígido, tá? Substituindo então o segundo membro da equação 3 na equação 4, a equação 4 evolui para a equação 5 dessa forma. Aqui a gente tem um somatório em alfa, que essa energia aqui vai ser a energia total, a energia cinética total aí desse corpo rígido. Por isso que vai ter um somatório em alfa, está considerando todas as partículas que vai compor esse corpo rígido. Ou seja, o alfa variando de 1 até n, onde n é a quantidade total de partículas que compõem esse corpo rígido. Tá? Expandindo esse binômio. Então, ao quadrado primeiro, está aí essa parada. 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, olha só, 2 vezes 1, 2. Por 2 vai dar 1. Então, por isso que aqui ficou 1 aqui no coeficiente do somatório, tá? Aqui o termo geral do somatório, porque ficou esse rapaz vezes esse indivíduo aí, né? O escalar. Mais o quadrado do segundo, levando em consideração o nosso companheiro aí, o somatório, né? O quadrado aí vai ser aplicado só quem está aqui dentro, né? Em parênteses. Beleza. Então, olha só. Esse indivíduo aqui, essa primeira parcela aqui da energia cinética, ela vai ser energia cinética translacional, tá? Porque essa velocidade aqui é a velocidade do ponto fixo, né, se movendo em relação ao chão, por exemplo. Então, a velocidade translacional, tá? O termo rotacional está aqui, nessa última parcela. Vamos trabalhar com esse rapaz aqui. Então, esse indivíduo aqui e esse indivíduo, eles não estão sofrendo influência aqui do contador alfa, né? Então, eles podem atravessar o símbolo de somatório, tá certo? E aqui vai ficar o produto vetorial pelo somatório. Agora, esse cidadão aqui, a gente pode usar um artifício aqui para simplificar essa expressão, tá? Se nós fizermos com que o centro de massa desse corpo aí coincida com a origem do sistema de coordenadas do corpo, quer dizer que o R vai ser zero, tá? Isso aqui vai ser o quê? Esse R aqui é a posição do centro de massa. Se eu passo esse M maiúsculo aqui, ó, se eu somar todas as partículas em alfa, eu vou obter um M. Esse M é a massa total do corpo rígido. Se eu passar esse M para cá, eu vou ter a equação que vai me dar a posição do centro de massa do corpo rígido. Se esse corpo rígido está localizado na origem do sistema de coordenadas do corpo, então significa que isso aqui vai ser zero. M grande vezes zero, zerou. Então quer dizer que esse termo aqui, ó, foi para o espaço, tá? E a energia, então, ficou apenas, a energia cinética aí, total, né, desse corpo rígido, ficou apenas aí, dado pela equação 9. O termo do meio ali foi embora, tá? Beleza, então. A inércia está relacionada à rotação em relação ao eixo que você está escolhendo ali para calcular essa inércia, né? Ela varia de acordo com o eixo que você escolhe, fazer os cálculos, né? A dificuldade de você colocar esse corpo em repouso e movimento vai estar relacionada ao eixo que você está fazendo essas contas, né? Então, esse termo vai ser o termo que a gente vai trabalhar, porque aqui que vai ter as grandezas relacionadas ao movimento de rotação do corpo, né? A parte de translação é só isso aqui, tá? Beleza, lembra lá que a quantidade de movimento angular, ela vai ser igual à inércia, né, o momento de inércia, vezes
a velocidade angular, tá? Beleza. Então vamos trabalhar aqui com esse indivíduo aqui. A gente pode escrever essa equação de uma forma mais compacta, né? Energia, então, cinética do corpo rígido vai ser energia translacional, né? Esse TT aqui vai ser energia translacional, que é esse rapaz aqui, e mais uma componente de energia cinética rotacional, que é esse pessoal aqui. A gente vai trabalhar só com esse cidadão aí, tá? Beleza, então. Então, escrevendo aqui, então, energia cinética de rotação vai ser dado por essa expressão. Aqui a gente tem um quadrado de um produto vetorial. Vamos trabalhar com essa parada aí, vamos obter uma identidade vetorial. Então, vamos escrever essa equação aqui de forma genérica. Essa equação não, né? Essa expressão, esse produto vetorial de forma genérica. Então, aqui vai ficar A vetor, vetor, B vetor ao quadrado. Então, a gente pode escrever dessa forma, né? Ó, um escalar desses produtos vetoriais, né? Tá bom. O módulo dessa parada aqui, como isso aqui vai estar ao quadrado, já vou obter um negócio em módulo, né? Então, o módulo, por exemplo, de um produto vetorial vai ser módulo de A, módulo de B, seno do ângulo, né, entre os vetores. Então, olha só, como aqui você vai ter um produto, né, aqui vai ficar A quadrado, B quadrado, seno ao quadrado do ângulo θ. Tá? Beleza. O que a gente pode fazer aqui então? Reescrever aqui embaixo, ó, essa parada vai ser igual a essa expressão. Né? Lembrando então da identidade trigonométrica fundamental, cosseno ao quadrado de um ângulo mais seno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1, então significa que seno ao quadrado de θ vai ser igual a 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Aplica distributivo da multiplicação aqui, ó. Esse termo vezes 1, tá ele aqui. Esse termo vezes isso aqui, chegamos nessa parada. Essa parada aqui é a definição de produto escalar, tá? Então significa que essa identidade ela vai ser igual ao módulo de A do vetor A ao quadrado, módulo vetor B ao quadrado, menos o quadrado do produto escalar do vetor A pelo vetor B, tá? Beleza. Então vamos aplicar essa identidade vetorial nesse cidadão, tá? Então a gente vai ter essa parada aí, né? E aqui, ó, o produto escalar entre os dois vetores envolvidos ao quadrado, né? Beleza. Então, continuando, o que a gente pode fazer? Esse rapaz aqui é uma posição, né? Esse indivíduo é um vetor posição. E ele tem três componentes, né? Vai ter três eixos, x, y, z. Então, aqui, por exemplo, vai ter um componente aqui, o x alfa 1. O alfa está relacionado à partícula, tá? O número da partícula. Partícula 1, partícula 2, partícula 3, até a enésima partícula, tá? O 1 está relacionado ao eixo. Então, isso aqui vai ser a componente x, a componente y, a componente z, tá? Da partícula alfa apenas. E a gente pode, então, com base nisso, escrever essa equação em termos da componente angular, iésima, né, da alfa-esma partícula, e das componentes desse vetor aqui. Tá? Então, pegando essas informações e substituindo na equação 15, o que a gente vai ter? A gente vai ter essa parada aqui, então. Um somatório, né, em I, da velocidade angular, um somatório em K, né, para esse cidadão aqui que vai ter essas componentes aí x, alfa, k, né? No referencial do corpo, por exemplo, a gente pode escrever R alfa, vírgula, subíndice, né, que eu vou falar aqui, R alfa, vírgula, I é igual a x alfa, vírgula, I. Alfa, vírgula, I são subíndices, tanto de x quanto do R, tá? Então, esse rapaz aqui eu vou escrever dessa forma. Tanto o I quanto o K aqui, você pode chamar de que você quiser, A, B, C, tá? São contadores, estão relacionados ao eixo, tá? Então, varia aqui de 1 a 3. Esse cara aqui varia de 1 a N, de novo, considerando que o corpo rígido ele é formado por N partículas, tá? Tá bom, e agora vem um menos aqui, né? Menos esse quadrado. Então, aqui um produto, tá? Então, aqui eu vou fazer aqui, ó, um somatório em I, tá? E aqui também, né, ó, em I, e aqui um somatório em J, tá? Esse rapaz eu fiz um somatório em I porque a gente vai poder agora fazer uma simplificação aqui na parada, tá? Vamos poder evidenciar esse somatório aí. Beleza. O que a gente vai poder fazer então aqui? Eu não sei se essa equação desceu. Não, desceu não. Então, olha só. Aqui, olha,
esse somatório em I está aparecendo os dois termos aqui. E a gente tem uma multiplicação, então a gente vai poder evidenciar esse somatório em I. Tá? Então, evidenciando o somatório em I, tá? Ele atravessa o alfa ali, né? Ó. Então, ó, aqui o somatório em I, ele atravessou esse rapaz aqui, né? Ó, ele não vai depender do alfa nesse carinha aqui. Então, os somatórios em I atravessou ali o símbolo de somatório, tá? Você evidenciou esse rapaz aí. Beleza, o que a gente pode fazer aqui agora? Esse indivíduo aqui, a gente pode escrever ele em termos de delta de Kronecker. Para quê? Para ajudar a gente, mais uma vez, com esse somatório aqui, ó. Vamos colocar ele também para fora dos colchetes, tá? Então, a gente vai ter aqui um somatório, considerando só os eixos, vai ter um somatório duplo de eixo. No final, a gente vai ter um somatório triplo, né? Considerando o somatório das partículas, tá? Então, beleza. Esse indivíduo aqui, ó, o ômega i ao quadrado, ele vai ser um somatório em J de ômega i, ômega j, delta de Kronecker. Tá? Quando esses índices aí forem iguais, você vai ser um caso aí que vai acontecer, né? Você vai ter esse cara igual a isso aqui, você vai ter esse indivíduo aí. Quando esse índice aqui for diferente, tá? Isso aí vai zerar. Então, delta de Kronecker para esses índices iguais vai dar 1. O delta vai ser 1. Delta de Kronecker para índices diferentes, isso aí vai dar 0. Tá? Beleza, então vamos pegar essa informação, vamos substituir aqui na equação 18. A equação 18 vai evoluir para a equação 20 dessa forma. Então aqui eu não fiz nada, só acrescentei aqui, ó, escrevi esse ômega quadrado em termos de delta de Kronecker, que vai funcionar, esse delta vai funcionar para a gente aqui como um filtro, né? Beleza, olha só. Você pode colocar qualquer índice aqui, mas se você colocar só diferente, não ia te ajudar, né? De J. Veja bem, a gente vai ter então aqui um somatório em J aqui, né? E um somatório em J aqui. A gente pode evidenciar esse indivíduo aí, tá? Então ficou um somatório aí, ó, aqui, né? De 1 a 3, de 1 a 3, de 1 a n, né? E aqui também é um somatório de eixo, tá? Mas não tem nada que fazer porque não tem outro somatório em K aqui, então esse cara vai ficar preso aí entre colchete, tá? Beleza, ao invés de a gente escrever um somatório duplo aqui, a gente condensa em um somatório só e coloca os índices aí embaixo, tá? I, J. Beleza, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode dar uma melhorada nessa parada. Esse carinha aqui, ó, ômega i, ômega j, figura nos dois. Aqui eu só dei uma rearranjada aqui nos ômega, tá? Deixei os ômegas juntinho e os x juntinho aí, tá? As componentes aí de posição deixei juntinho. Tá bom. Olha só, ômega i, ômega j não sofrem influência do contador alfa, tá? Então a gente atravessa ele aqui pelo contador, pelo somatório em alfa, tá? Então ficou esse cidadão aí, tá? A equação 22 evoluiu para a equação 23 dessa forma. Então, ó, o que a gente tinha aqui, tá tudo certo. Então, aqui era um cochete. Isso aqui é só questão de estética agora. Isso aqui era um cochete, virou um parênteses. Aqui não há necessidade de você deixar isso aqui entre parênteses, porque o termo geral desse somatório é justamente esse x ao quadrado alfa k, tá? Isso aí vai ter, de novo, o k vai variar de 1 a 3, porque esse k está relacionado aos eixos, tá? Tá bom. O que a gente tem aí? Essa expressão aqui, parte dessa expressão aí, ó, né? Aqui a gente tem uma expressão, então parte dessa expressão vai te dar, ela é definida como os componentes, né, do tensor de inércia, tá? Desse corpo rígido aí. Bom, como aqui, ó, a gente vai ter esse I está variando de 1 a 3 e o J está variando de 1 a 3, o tensor de inércia aí, que vai ser uma matriz, ele vai ter 9 componentes, tá? Ele vai ter 9 componentes. Um tensor ele é diferente de um vetor. O vetor ele tem uma componente se ele for unidimensional, 2 componentes se ele for bidimensional, 3 componentes se ele for tridimensional. Tá? O momento de inércia ele é um escalar e aqui ele vai poder ser representado, né, por uma matriz de 3x3, com 9 componentes. Tá? A cara dessa matriz, desses componentes aí, eu vou mostrar no outro vídeo. Tá? Beleza. Então, essa matriz você pode escrever ela dessa forma, tá? Ou
em termos das componentes x, y e z, ou outro nome que você quiser dar a esses eixos, né? Por exemplo, o 1 está associado ao x, o 2 está associado ao y e o 3 está associado ao z. Então você pode escrever dessa forma, tá? Quem que vai gerar as expressões que vão me dar e cada um desses componentes aqui vai ser a definição 24, tá? Essa definição 24, ela vai me dar as componentes do tensor momento de inércia, tá certo? Bom, como que eu posso escrever então essa equação aqui agora? Bom, considerando que esse rapaz aqui, né, ó, são os componentes do tensor momento de inércia, a energia cinética de rotação do corpo rígido pode ser escrita dessa forma, tá? Em termos aí de um somatório duplo. O caso mais simples, que é quando você começa a estudar a energia em movimento de rotação, essa equação 25 ela vai ser reduzida à equação 26, tá? Então, olha só, a energia cinética, no caso mais simples possível, né, que é um caso particular dessa equação 25, aqui vai ficar 1 sobre 2 i ômega ao quadrado, tá? Por exemplo, quem que vai ser agora, né, interpretando esse indivíduo aqui, por exemplo? Lembre-se lá que o momento de inércia está relacionado com a quantidade de movimento angular, né? Então, L, que é a quantidade de movimento angular, é igual a I, que é o momento de inércia, que multiplica o ômega, que é a velocidade de rotação, tá? Do corpo aí que você está estudando em relação a algum eixo. Esse momento de inércia ele é obtido em relação a algum eixo, tá? Então, olha só, esse IZY é a componente do momento angular na direção Z, quando o corpo rígido está sofrendo uma rotação em relação ao eixo Y. Essa componente aqui, por exemplo, vai ser uma componente, né, de momento de inércia associada à quantidade de movimento angular, né, na direção Y, quando o corpo rígido está sofrendo uma rotação com respeito ao eixo Z, e assim sucessivamente, tá? Então, a gente vai obter a cara de cada um desses componentes aí no próximo vídeo. É isso aí e Feliz Natal!